O primeiro computador da IBM acaba de completar 40 anos desde que foi lançado. Aniversário para ele! Esse computador revolucionou o mundo na época pela sua alta performance e pelo seu baixo custo comparado aos computadores daquela época. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. A IBM foi uma das empresas pioneiras no ramo de desenvolver computador para uso pessoal. A história nos mostra que os computadores daquela época eram muito grandes e era muito focado em empresa e principalmente em guerras, em resolver conflitos entre estado, entre países. Só que a IBM, uma das pioneiras, decidiu lançar também uma máquina para uso pessoal, o que foi bastante curioso para a época e que realmente bombou. Quando a IBM lançou esse computador, foram filas e filas e filas e mais filas para comprar esse computador, pela alta performance e também pelo baixo custo. E a gente vai falar disso. Mas antes, como sempre, eu gostaria de pedir para você, isso aí, você que está assistindo esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Você sabe o quanto isso é importante. Todo vídeo eu falo, né? Isso ajuda a crescer essa comunidade. Isso me dá cada vez mais ânimo de gravar, porque eu vejo que vocês estão gostando do conteúdo, vocês estão interagindo aqui. Então comenta aqui embaixo o que você acha do primeiro computador. Vou estar passando algumas fotos aqui durante o vídeo, vou estar falando de algumas características e eu gostaria de saber a sua opinião. E aí, esse computador é potente? Em 1981, a IBM lança esse primeiro computador e agora estamos em 2021 falando dele. Ele foi, cara, um dos computadores que abriu portas, que abriu o mar literalmente para que outros computadores, outras gerações viessem mais potentes e chegassem na tecnologia que temos hoje, computacional. A IBM ela foi a pioneira e a que mais influenciou na geração atual. E a gente vai ver algumas características para comemorar esse aniversário junto com eles. Algumas características do primeiro computador pessoal. Olha como ele era potente. Vamos falar um pouquinho sobre o processador dele. O processador ele é da Intel com 4,77 MHz. Calma, eu acho que você não entendeu o megahertz, eu acho que você não entendeu o 4,77. Vamos pegar um computador de hoje em dia. O computador de hoje em dia chega a 4, já vi 4,8, 4,6. Para facilitar essa conta aí, vamos pegar um computador de 4,77 GHz, que é o da atual tecnologia, né? A gente está em gigahertz, os computadores, os clocks, a velocidade de processamento. Se a gente pega esse mesmo processador de 4,77 MHz e um com 4,77 GHz, a gente fala que os computadores de hoje em dia são 1024 vezes mais rápido que os computadores daquela época. 1000 vezes mais rápido que o primeiro computador pessoal que foi lançado pela IBM. Tem noção do que é isso? A tecnologia evoluiu demais, galera. A gente é 1000 vezes mais veloz, tem 1000 vezes mais tecnologia, entre aspas, do que a galera daquela época. Seguindo aí a nossa linha de raciocínio, a gente também tem a memória RAM, que naquela época, cara, é uma das maiores. Ó, vou ser sincero pra você, eu acho que roda seu Free Fire nessa memória RAM. A memória RAM daquela época tinha 16 GB, Renato? Não. Kbyte, galera. 16 KB de armazenamento. 16 KB. 16 KB não abre nem a foto que você tira pelo seu celular. O celular mais Xing Ling que a gente tem hoje, Renato, pega um celular aqui basicão de 300, 400 reais. Ele vai ter mais do que 16 KB. O tamanho de memória, né? Claro, eu não estou falando de armazenar memória na memória RAM. A memória RAM serve para outra coisa. Mas só estou dando um exemplo assim de questão de quantitativo. Cara, 16 KB. Meu Deus do céu. E aí, tinha a versão mais Pro, você podia turbinar o seu computador. Tá pensando o quê? Tu acha que isso é só ideia dessa época? Não, naquela época também tinha essa parada de turbinar. E se você turbinar o seu computador, você poderia alterar a memória RAM, que ao invés de 16 KB, ia para 256 KB.
Eu fico pensando no Google Chrome, né? Porque o Google Chrome ele consome pra caraca a memória da gente hoje em dia. Imagina o Google Chrome abrindo nesse computador. 156 KB de RAM. Nem funciona. Isso era a versão Pro, a versão mais turbinada que tinha aí, 256 KB. E o preço dele, Renato? Ele chegou no mercado custando $1.565, o que era um preço bastante atrativo, por isso que teve filas e filas e bombou no lançamento, porque normalmente os computadores daquela época, de 1981, 20 anos antes, ou seja, 1961, os computadores custavam por volta de 9 milhões de reais. 9 milhões, 20 anos antes de lançar esse primeiro computador pessoal. 9 milhões. E aí, com a chegada desse computador custando só $1.565, a galera falou: dá pra comprar, dá pra comprar. E teve filas e mais filas e bombou no lançamento. Essas são algumas características do IBM, não tem muita coisa para falar sobre ele em questão de característica, porque os computadores eram muito simples, bem mais simples do que hoje em dia. Hoje em dia a gente fala do tamanho de armazenamento de HD, a gente fala de placa de vídeo, a gente fala de fonte, a gente fala de muita coisa. Mas o computador daquela época era muito objetivo e a galera não tinha muito esse entendimento sobre peças, velocidade, o que as peças poderiam influenciar no seu computador. Pelo menos não a visão que a gente tem hoje, né? Hoje qualquer pessoa sabe uma peça que é boa e outra não, pela velocidade, pelas suas características dessa peça. Antigamente não era muito assim. Então parabéns para a IBM que lançou esse primeiro computador pessoal e ontem, dia 12, acabou de completar 40 anos aí de nascimento, aniversário. Parabéns! E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de pedir para você, com certeza, deixar o seu like, se inscrever. E aí, o que você achou desse computador? Você compraria? Computador bem potente, né? Bem potente. Grande abraço e até um próximo vídeo.